Olha, saudações a todos novamente. Voltando para o exemplo 6, a questão 6, dessa vez o item 2. Para fazer o formato trigonométrico desse número complexo, inicialmente a gente começa calculando o módulo, que é a raiz quadrada de cada coordenada aqui ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4 é a parte real, eleva ao quadrado, mais que subtende que tem 1, né? 1 sobre 4 é a parte imaginária, eleva também ao quadrado. E aí a gente fica como resposta 3 sobre 16, pois a raiz se cancela com o quadrado aqui no primeiro, e 1 sobre 16 no próximo, sobre 16, coloquei 4 para a segunda coordenada. Bom, a soma vai ficar a raiz quadrada de 4, só soma a parte de cima, sobre 16, a parte de baixo, por ser idêntica, se repete. E a raiz quadrada corresponde à raiz quadrada de cima, raiz de 4 é 2, sobre a raiz quadrada de baixo, a raiz quadrada de 16 é 4, que pode ser simplificada por 2, vai dar 1 meio. 1 meio é o meu módulo, é a distância desse ponto com relação à origem de um plano cartesiano, ou 0,25 na forma decimal. Bom, agora a gente vai atrás de encontrar o arco θ a partir da igualdade do cosseno e seno. Cosseno é a parte real ali é a raiz de 3 sobre 4, dividido pela parte imaginária. A parte imaginária é 1 meio, certo? Aqui também a gente vai colocar a parte imaginária, que é 1/4, dividido pela eu falei parte imaginária, pessoal, estou confundindo os conceitos aqui. É dividido pelo módulo aqui, 1 sobre 2, tá bom? Desculpem aí os vacilos, mas a gente vai corrigindo. Bom, ao dividir aqui o cosseno pelo módulo, você passa o 2 para cima, você vai obter raiz de 3 sobre 2 para o cosseno e vai obter 1 meio para o seno. E lógico, esses dois valores são positivos, o que indica que nosso arco está no primeiro quadrante, né? E esse arco é bem conhecido. O arco cuja medida do seno é 1 meio, né, é o arco de 30 graus. Né? Θ é 30 graus, ou em radiano, né, como é preferível, θ é π sobre 6, certo? E agora sim, sabendo o arco, a gente consegue escrever a forma trigonométrica. A forma trigonométrica Z é igual ao módulo, tirar pelo exemplo anterior, o módulo do exemplo anterior foi 2. O módulo nosso aqui foi meio, 1 sobre 2, vezes o cosseno desse arco, então cosseno de π sobre 6, mais e vezes a unidade imaginária, o seno desse arco, seno de π sobre 6. Então veja que as igualdades de cosseno e seno, perceba que elas só são utilizadas para, na verdade, deduzir o nosso arco, né? Que nos dois exemplos aqui, 1 e 2, estavam no primeiro quadrante. Né? Nesse exemplo 5, a gente já tem valores negativos, né, para os números aqui, e agora a gente vai ter arcos que não estão necessariamente no primeiro quadrante. Vamos fazer o módulo do exemplo 5. Módulo de Z é a raiz quadrada desse valor aqui ao quadrado, elevando menos 3 ao quadrado fica 9, elevando a raiz de 3 ao quadrado fica 3. Então, cada parte dessa, como está junto, é porque está multiplicando. Mais menos 3 ao quadrado também fica 9. Então aqui 9 vezes 3 vai dar 27, e 27 mais 9 vai dar 30,
e 6. Nosso módulo vale a raiz quadrada de 36, que corresponde a 6. Vamos igualar o cosseno do nosso arco aqui, θ, para poder achar o valor do arco. Cosseno é a parte real, raiz de 3 sobre, menos 3 raiz de 3, parte real, dividido pelo módulo, dividido por 6. Dá para simplificar, né? Por 3 em cima e embaixo, então dá menos raiz de 3 sobre 2. Veja que eu dividindo aqui por 3, aqui fica menos 1, aí não precisa colocar. E dividindo 6 por 3 dá 2. Seno do mesmo arco θ, vai ser a parte imaginária, que eu tenho menos 3, dividido pelo módulo, que é igual a 6. Simplificando, aqui eu vou ficar com menos meio. Okay? Esses ângulos, né, estamos obtendo esses valores porque são correspondentes àqueles ângulos fundamentais. Dessa vez, o nosso arco aqui tem o seno negativo e o cosseno negativo também. Né? Cosseno negativo e seno negativo, o que corresponde a um arco de terceiro quadrante. Arco de terceiro quadrante. É só colocar aqui o círculo trigonométrico, a gente visualizar melhor essa informação. Veja que aqui no terceiro quadrante, os dois valores são negativos, né? A gente viu que, por exemplo, o seno é meio, o seno corresponde a meio, e o cosseno correspondia a raiz de 3 sobre 2 negativo. Aliás, o seno é menos meio, né? Meio negativo, e o cosseno raiz de 3 sobre 2 negativo. Menos a raiz de 3 sobre 2, em resumo. Certo? Esse ângulo, no primeiro quadrante, o ângulo que dá esse valor aqui, ó, seno meio, né? E cosseno raiz de 3 sobre 2 foi do exemplo anterior, a gente viu que é o ângulo de 30 graus. Bom, nessa situação que os dois são negativos, a gente tem exatamente, né, o simétrico desse arco com relação à origem. Né? Eu quero dizer que o 30 graus ele é um ponto, é um arco que ele está marcado aqui, ó. Aqui. É um ponto que ele está marcado aqui. Vou botar o ponto mesmo, bem aqui. Porque tem a origem, aí ele é simétrico, passando uma reta ficaria os três aqui. Veja que o que é que esse arco é do outro. Ele é 180 graus a mais, porque dá um giro de meia volta, ou meio círculo. Vou fazer logo um segmento, uma reta para não restar dúvida. É aqui, eu marquei muito errado. Aqui eu vou só apagar esse ponto I. Então, veja que esse aqui é o arco de 30, e o arco que eu estou procurando, ele tem, além de 30, mais 180 graus. 30 mais 180 dá 210, que é uma aproximação aqui, tem 209,99. Né? Eu só fiz refletir com relação à origem, aqui eu dou mais meia volta. E 210 em graus. Nosso arco aqui tem 210 graus. Corresponde a quanto em radiano? Em radiano, a gente teria 360 dividido por 210. Né? A gente pode pegar só o giro de uma volta e dividir pelo ângulo que a gente tem aqui. Ou 210, melhor dizendo, dividido por 360. Simplificando, fica 21 sobre 36 e 21 sobre 36 pi, que também pode ser simplificado por 3, 7
sobre 36 por 6, 12. Sobre 12 π. Então, vou colocar a versão aqui simplificada, 7 sobre 12 π. Agora que eu sei o arco e sei o módulo dessa distância aqui é 6, eu posso representar o meu número complexo na forma trigonométrica, é o módulo 6 vezes o cosseno daquele arco, 7π por 12, mais i vezes o seno do arco, que é 7π por 12. O 6 multiplica esses dois valores, por isso eu abro e fecho parênteses. Ok? Então essa é a forma trigonométrica para o exemplo 5. E aqui a gente encerra esse vídeo. Um grande abraço a todos.